Webinars DGE. Direção-Geral da Educação, Ministério da Educação e Ciência. Divulgação de projetos, iniciativas e boas práticas na educação portuguesa. Boa tarde. Vamos dar início a este webinar que tem como tema o projeto Transe Facilitator. Para fazer a apresentação deste projeto, bem como dos produtos que resultaram deste trabalho, temos connosco o Dr. Fábio Mortari, que é gestor de Ciência e Tecnologia na Fundação para a Ciência e Tecnologia. Olá, boa tarde. Nós vamos falar então sobre o projeto Transe Facilitator, mas para falar sobre o projeto é preciso primeiro contextualizar o porquê que a FCT entrou no consórcio que desenvolveu esse projeto a nível europeu. Bom, para isso nós vamos falar sobre inclusão digital, literacia digital, os espaços internet e a figura do facilitador digital. Os dados de 2013 nos mostram que 62% da população portuguesa é considerada utilizador da internet, ou pelo menos utilizou a internet nos últimos 3 meses. 5% não utilizou a internet nesses últimos 3 meses, mas já utilizou a internet em algum momento do seu percurso de vida. Mas 33% da população nunca utilizou a internet. E se olharmos essa percentagem de utilizadores dentro das franjas etárias, nós temos que a grande quebra nos utilizadores acontece a partir dos 45 anos de idade. Nós temos até os 44 anos, entre os 16 e os 44, uma percentagem de utilizadores da internet de 80% no mínimo. Tá? E a partir dos 45 anos de idade, essa percentagem diminui bastante. 54% para as pessoas entre os 45 e os 54 anos, 33% entre os utilizadores com 55 ou 64 anos e 19% entre as pessoas com 65 e 74 anos. Se olharmos essa mesma a utilização da internet por uma outra característica, que é a escolaridade, nós temos que as pessoas que têm ensino superior, 95% da população com ensino superior utiliza a internet. Com ensino médio, 94% utiliza a internet. Mas com o ensino básico, apenas 43% da população utiliza a internet. Então, nós temos duas características importantes da população portuguesa e que, ao juntarmos essas duas características, essas duas variáveis, nos dá um perfil do utilizador e também do não utilizador da internet. Esse último gráfico vai, então, com duas curvas. A primeira curva, que está mais abaixo, limita tudo que está abaixo dessa primeira curva, os não utilizadores pela franja etária, e a curva superior, a curva um pouco mais acima, nos limita aqueles que têm baixa escolaridade em cada um dos escalões etários. E nós vamos perceber que essas curvas tendem a se encontrar, mas com uma proximidade maior já a partir dos 45 anos de idade, o que nos dá a característica das pessoas que não utilizam a internet. A maior parte desta população tem acima dos 45 anos de idade, da população que não utiliza a internet, tem acima dos 45 anos de idade e baixa escolaridade. Então, esse é um perfil simples, vamos dizer assim, das pessoas que não utilizam a internet. E, para trabalhar a inclusão digital com essas pessoas, nós precisamos medidas um pouco distintas daquelas que nós temos para as pessoas ou para os escalões mais baixos de idade, né? Para as pessoas mais novas. Mas dentro dos utilizadores da internet, nós ainda temos a questão da literacia digital. E nesse outro quadro, nós podemos perceber que, se olharmos a utilização da internet por um período mais curto, uma utilização regular, que seria pelo menos semanal, a percentagem de utilizadores já diminui dos 62% para 58%. E aqueles que utilizam diariamente a internet, pelo menos uma vez por dia, já cai a percentagem, dentro dos utilizadores já cai para 48%, dentro da população já cai para 48%. E quando olhamos na questão da literacia digital, as competências digitais,
nós temos que indivíduos com baixa ou sem competências digitais representam 55% da população, dados de 2012. Indivíduos com baixa ou sem competências dentro das pessoas que estão hoje empregadas ou que são ativas economicamente, 48% da população não tem competências ou tem baixas competências digitais. E se olharmos dentro do grupo de indivíduos que são consideradas pessoas com mais de 55 anos, com baixo nível de escolaridade, desempregados ou inativos, reformados ou inativos, nós temos que 70% dessa população com essas características não tem competência ou tem baixas competências digitais. E como eu estava a dizer, então, nós precisamos, o trabalho que é preciso para desenvolver as competências digitais, a literacia digital ou então inclusão com essas pessoas, é diferente daquele que nós temos para as pessoas mais novas. Ou seja, nós fugimos do grande ponto de contato hoje, que é a escola. Dentro dos motivos para a não utilização da internet, por aqueles que não utilizam, em Portugal, 62% das pessoas que não utilizam referenciam a falta de competências digitais. E como eu estava a dizer, da questão da inclusão digital ou desenvolver literacia digital com essas pessoas, nós temos, então, no parque ou no conjunto dos espaços internet, um local possível para esse desenvolvimento. Em Portugal, conhecido como espaço internet, e em outros países, conhecido como telecentros ou telecentro. Esses espaços não são recentes, eles começaram a ser desenvolvidos em Portugal, começaram a aparecer em Portugal no século passado ainda, e um grande número foi criado a partir do Plano Ligar Portugal, a partir de 2005. E nós chegamos a ter aproximadamente 1.200 desses espaços registrados. Os números em 2010 nos davam conta de 1.172 desses espaços. Durante o projeto Translate Facilitator, nós fizemos um inquérito com a base de dados existente desses espaços e obtivemos 108 respostas ao inquérito. Não quer dizer que os outros espaços estejam fechados ou não existam, mas a percentagem de resposta que nós obtivemos não foi tão boa, próximo dos 10% apenas. E esses espaços, então, estavam localizados nesses lugares, nas bibliotecas municipais, em espaços para jovens, nomeadamente os espaços de inclusão digital do programa Escolhas, 19 deles em municípios, dentro das câmaras municipais ou das juntas de freguesias, e 18 em espaços culturais. E nesses espaços, normalmente, a característica do espaço internet é ter acesso ao computador, à internet, e ter uma pessoa presente que possa ajudar ao utilizador nas suas dificuldades. Muitas vezes conhecido como monitor. Em alguns desses espaços também pode ser um formador, possa ter formação no espaço e possa ser, então, o formador que esteja presente no espaço. E, nesse contexto, então, o facilitador digital vai além do monitor, vai além do formador, ele é também um mediador sociocultural e também promove a inclusão digital. E é para isso, foi por isso que, então, foi desenvolvido o projeto do Translate Facilitator. Ele vem de um projeto anterior, que tinha como o intuito, que tinha como objetivo principal criar um currículo que caracterizasse a formação e pudesse certificar profissionalmente o perfil do facilitador digital. Esse projeto foi desenvolvido em outros países europeus, Alemanha, Bulgária, Espanha, França e Itália. E a partir desse currículo criado, o projeto Translate Facilitator, então, procura desenvolver não mais a questão do perfil, quer dizer, a questão do perfil ainda é importante dentro do projeto, mas o principal objetivo do projeto é criar o currículo, normalizar o currículo para o agente de alfabetização digital, de uma forma que ele possa ter conhecimentos e competências para trabalhar como facilitador digital nos espaços de inclusão digital, nomeadamente dos espaços internet em Portugal. Então, do currículo anterior,
foram desenvolvidos e adaptados para cada país 5 dos módulos. Esse currículo, então, é um currículo modular, flexível, composto de 11 módulos, flexível porque não precisa ser feito todos os módulos de uma vez, para uma formação totalmente online. Ele foi planeado, cada módulo desse foi planeado para durar até 6 semanas e ter uma carga de trabalho máxima de 30 horas. Como eu disse, são 11 módulos e cada módulo é composto por 6 unidades de formação. A primeira unidade de apresentação, 4 unidades de aprendizagem e 1 unidade de avaliação final. A avaliação é feita constantemente durante todo o módulo. Cada unidade de aprendizagem tem uma componente de participação em fórum, tem uma componente de tarefa específica e uma autoavaliação. E a unidade final de avaliação conta um teste final com 20 questões, com um tempo máximo para ser feito. Como ela foi pensada totalmente online, essa avaliação é feita também online. O currículo tem 4 grandes áreas de trabalho: organização e gestão, metodologia para o trabalho com grupos, metodologia para o trabalho com temas transversais e competências em ferramentas técnicas. E, como eu disse, é composto de 11 módulos. O primeiro módulo, construindo uma cultura de rede. O segundo módulo, recursos para otimizar atividades em centros TIC, ou espaços internet. Sustentabilidade do centro TIC. Promoção das TICs para sêniors e centros TIC. Promoção das TICs para imigrantes em centros TIC. Sempre quando eu refiro aqui centros TICs, entendo como espaços internet aqui em Portugal. Familiarização de ferramentas de produtividade, animando um workshop de fotografia digital em centros TIC, auxiliar a procura de emprego em centros TIC, programar um workshop de literacia digital em centros TIC, telemática, facilitar o acesso aos serviços do governo online e fundamentos de segurança. Deste currículo foi, dentro do projeto, escolhido em Portugal 5 módulos para serem adaptados para a realidade portuguesa. Os módulos escolhidos e que estarão disponíveis logo após o término do projeto, eu digo logo após, mas provavelmente ainda dentro deste ano, são construindo uma cultura de rede. Esse módulo foi adaptado, já foi testado para a população portuguesa ou com pessoas dentro de Portugal e vai estar disponível ainda esse ano para a formação. Recursos para otimizar atividades em centros TIC, animando um workshop em fotografia digital, programar um workshop em literacia digital em centros TICs, fundamentos de e-segurança. Esses são os 5 módulos que foram desenvolvidos. Eu não vou entrar em detalhe do que cada um desses módulos desenvolve. O material vai ficar disponível para vocês. E eu queria apenas dizer que essa formação vai ser disponibilizada pela FCT no site da rede TIC Sociedade, que é uma rede que nós estamos a dinamizar e que começa a ter os seus primeiros associados neste mês de setembro e que, durante o mês de outubro, provavelmente já tenha no site da rede TIC Sociedade o projeto Transit Facilitator, mais informação sobre o projeto e também como vão ser disponibilizadas as ações de formação. Os participantes deste projeto Transit Facilitator foram 2 participantes da Espanha, nós da FCT como participante de Portugal, uma associação da Letônia, que foi um dos países participantes, um instituto de investigação alemão da Universidade de Dortmund e mais uma associação alemã que também foi um dos participantes e testou também o currículo para a Alemanha. E era isso que eu tinha muito brevemente para lhe dizer. Eu sei que vocês vão ter mais dúvidas do que eu pude aqui esclarecer, mas procure então o site da Rede TIC Sociedade e também entre em contato conosco na FCT. Mortari, agradecer a disponibilidade em ter vindo aqui a este webinar
fazer a apresentação do projeto Trans Facilitator. Para todos, então, que tenham necessidade de obter informação adicional ou queiram esclarecimentos, quer sobre o currículo, quer sobre outras questões ligadas com este projeto, relembramos a possibilidade de nos contactarem através dos contactos gerais da Fundação para a Ciência e Tecnologia ou dos contactos disponíveis na página da Rede TIC e Sociedade, dos quais eu destaco o endereço de correio eletrónico ticosociedade@fct.pt. Por último, agradecer à Direção-Geral de Educação a oportunidade que entendeu proporcionar à Fundação para a Ciência e a Tecnologia de apresentação deste projeto. Boa tarde e muito obrigada. Webinars DGE. Direção-Geral da Educação, Ministério da Educação e Ciência. Divulgação de projetos, iniciativas e boas práticas na educação portuguesa.